Bom dia, pessoal. Eu sou Frank Ataídes, esse é o canal Historiando a Verdade. É de deixar um ser humano de cabelo em pé os pensamentos que são colocados na internet. Agora há pouco, eu costumo acordar muito cedo, agora há pouco eu vi na internet, novamente, a crítica que minha bandeira nunca será vermelha, O nível de ignorantização desse povo, ele vai além dos limites. Para quem não sabe, o vermelho é a cor do sacrifício. A maioria das bandeiras mundiais tem vermelho porque eles conquistaram sua independência derramando sangue. E o vermelho vai muito além disso. Jesus Cristo derramou sangue na cruz e não era amarelo, era vermelho. Martin Luther King, quando lutava pela 13ª emenda, que acabava com a discriminação racial nos Estados Unidos, derramou sangue vermelho. Bob Kennedy, candidato a presidente, morto no último dia de campanha, pregando a igualdade, a redução das desigualdades sociais nos Estados Unidos, derramou sangue vermelho com um tiro na cabeça. Malcolm X, na mesma luta de Martin Luther King, Fred Hampton, derramaram sangue vermelho. Isso quer dizer que o vermelho geralmente é a cor do sacrifício. As pessoas não conseguem se abstrair e entender que no século XXI, se o trabalhador o brasileiro, por exemplo, teve alguns direitos trabalhistas, foi devido às lutas que começaram na Revolução Industrial. Por exemplo, esse livro aqui, o grande problema é que as pessoas muitas vezes não gostam de ler. Esse livro de Friedrich Engels, intitulado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra no século XIX. Ele mostra crianças que trabalham desde os 8 anos de idade, 18 horas por dia, e recebem de 10 a 20% do salário de um adulto. Era-se preciso fazer alguma coisa contra a exploração dessa classe trabalhadora. E para se conquistar os direitos que hoje tivemos, mas que esse presidente, juntamente com outro vampiro, derrubaram, foi preciso muito sangue derramar para se conquistar o que Getúlio Vargas deu na CLT. As pessoas falam com tanto orgulho do verde, amarelo, azul e branco, mas eu não vejo ação nenhuma para impedir a grilagem de terra e a derrubada das florestas. Eu não vejo em nenhum momento eles participarem das riquezas minerais ou lutarem pelas riquezas minerais brasileiras, que o amarelo não simboliza só o ouro, não. Simboliza o nióbio, que o Brasil é o grande produtor de nióbio, simboliza o minério de ferro, simboliza o petróleo. Tudo isso, riquezas minerais brasileiras, que está indo embora para a mão de estrangeiros. Se privatização fosse boa, os Estados Unidos estariam privatizando todos os dias. Tem um autor que ele escreve um livro chamado Chutando as Escadas, e eu vou ver se eu acho aqui, mostro para vocês. Até porque o nome dele é bastante complicado. Bom, gente, aqui, tá aqui. Esse livro aqui, Chutando a Escada, é do Han Jong-chang. Ele é um sul-coreano e ele aqui nesse livro ele destrói todo o movimento neoliberalista. Até porque o neoliberalismo ele está alicerçado em 3 pontos, O individualismo, que não é cristão, e tem muito pastor nas redes sociais defendendo o neoliberalismo, que Cristo jamais defenderia
até porque o segundo ponto é a concentração de lucro. Concentração de lucro gera miséria. E a terceira, a meritocracia. Meritocracia, ela é direcionada geralmente para as pessoas mais capitalizadas, com mais dinheiro. Como é que um filho de um pobre faz uma faculdade de direito e depois vai ter 5 anos sem fazer nada para poder estudar, para passar para ser juiz? Mas as pessoas defendem esses pontos de vista, né? E para lembrar também a questão do vermelho, o vermelho é a cor do sangue que bate no nosso corpo, que passa por um músculo chamado coração 120 mil vezes por dia, que abastece de oxigênio e limpa o gás carbônico do nosso corpo, né? E que vai para esse músculo que fica do lado esquerdo. Será que o Criador está errado? É bom de se pensar, né? E volto a dizer, né? Para simbolizar, para se entender, a direita conservadora são as pessoas da elite econômica. Quem está na esquerda são as pessoas que historicamente lutaram pelos direitos da classe trabalhadora. A esquerda, ela geralmente leva, eu já falei numa live anterior, leva a pecha de reacionária. Ela reage a qualquer mudança que afete o seu ganho. E a esquerda geralmente leva a pecha de subversiva. Ela quer subverter a ordem porque a ordem é desigual e é desumana. E subversivo é a acusação que recebe Jesus Cristo. Subversão está tentando subverter a ordem do saduceu, que controla, né, a religião judia, chamado Caifás. Jesus é apenas um zelote, uma pessoa pobre que vem da periferia, né? E quando começa a ameaçar e dizer que ninguém vai a Deus pelo dinheiro e sim pelo imaterial, que é fé, esperança, é misericórdia, é altruísmo, sacrifício, bondade, tudo isso que não se vende, embora, volto a frisar, muitos movimentos religiosos hoje vendem, inclusive com cartão de crédito, não é? E na Bíblia não existe nada e em nenhum momento esse tipo de fato, né? E eles estão do lado de uma classe, muitos, que os odeiam. O próprio Gessé de Souza, e isso é uma coisa que eu tenho um profundo respeito. As pessoas que estudam mais, se preparam mais, é sinal que elas têm mais o que falar, né? O próprio Gessé de Souza, nos vários livros, e aqui eu mostro, que ele produziu, né? Em todos eles, ele é enfático em dizer: tanto o rico quanto a burguesia odeia a classe trabalhadora, né? Essa semana eu vou ver se posto ainda Michel Foucault, que ele vai dizer também, uma das formas de se manter a classe trabalhadora pacífica é aumentar o poder de castigo a ela, não é? Como castigo? Hoje um terço da população carcerária do Brasil é composto de traficante de pequenas porções de drogas. Mas o dono do helicóptero com 450 quilos de pasta base de cocaína até hoje não foi preso, né? Eu já tive essa visão e mudar aquele nome daquele filme, Lava Jato, a lei é para todos. Não, Lava Jato é a lei para o Lula. Até porque está solto o Mineirinho, Aécio Neves, está solto Rocha Loures, está solto Michel Temer, está solto Moreira Franco, está solto Eliseu Padilha, está solto José Serra, um rapineiro, está solto Geraldo Alckmin, está solto uma série de outros políticos que praticaram vários crimes e nunca foram presos. E fico abismado quando as pessoas falam, né? Geralmente escutam os vômitos da Globo
e dizem, o PT quebrou o Brasil. Calma aí, o prejuízo que o PT deu à nação, e deu, eu tenho que ser sincero, deu. A Petrobras deu um prejuízo de 12 bilhões. Mas em 1990, né, no Banestado, Banco do Estado do Paraná, né, houve uma investigação na época de sua privatização e lá desapareceram, não foram 12 bilhões, foram 543 bilhões. Né? Foi o maior escândalo de corrupção da história. E o juiz, quem era o juiz? Dr. Sérgio Moro, que não prendeu ninguém e ainda ajudou a abafar o caso. Né? Danton PowerPoint Dallagnol, por ser evangélico, não, ou protestante, assim como o Sérgio Moro, que é um extrema-direita, jamais poderia ter julgado Luiz Inácio Lula da Silva, moralmente. É a mesma coisa que eu pegar um juiz que me odeia para me julgar. Como é que é isso? Prisão em segunda instância, volto a dizer, é ilegal. Tanto que no pacote de combate a crimes organizados e a corrupção, o Sérgio Moro pede ao Congresso a legalização da prisão de segunda instância. Então Lula é o preso político. E o pior, o odioso escárnio do ex-presidente, que foi o mais popular, né? Ao ponto de proibir ele de ir ao enterro do irmão dele, que está previsto em lei, tirarem chacota da morte do netinho dele, Arthur, de 7 anos, vítima de meningite, né? E hoje sabemos que ele sofria bullying na escola, e o bullying, a gente sabe cientificamente que derruba os anticorpos e fragiliza o corpo, que fica vulnerável a doenças, né? Então, no mínimo, essa sociedade perversa, conservadora, de ultradireita, né? No mínimo, eles já tiraram 3 parentes do ex-presidente. E eu penso que pessoas que pregam ódio, né? Pregam mal de uma criança de 3 anos, né? Uma médica que fala, se eu socorresse essa mulher, eu tinha mandado ela subir. Que médico é esse? Que juramento ela fez de Hipócrates de Cor? E não foi punida. Essas pessoas não têm o direito de se intitular cristã. Porque elas não seguem nada de Cristo. Eu posso citar aqui várias passagens. Como é que libera armas se Jesus dizia, Pedro, quem vive pela espada morrerá? Como é que um governador em São Paulo, um playboy, dá autoridade para a polícia atirar para matar? Mas as vítimas da periferia, elas sofrem pela ausência de um trabalho previsto em Constituição, porque os ricos de Higienópolis, do Morumbi, muitas vezes tragam esse dinheiro e colocam no seu bolso, deixando de levar para essa população melhor qualidade de vida. Não é? Então a gente tem que saber o seguinte, nós estamos no século XXI e não podemos mais admitir a violência. A violência, não há necessidade de se ter violência. Existe criminalidade no Brasil? Existe, o Estado é culpado. Porque ele não cumpre o papel constitucional. E para terminar essa live, né, um ponto também que me indignou é que esse partido, esse famigerado partido PSL, né, que Magno Malta, também um homem que se diz cristão, que queria apresentar uma lei antiterrorismo para movimentos sociais de pobres, o povo de Jesus Cristo, pobres, leprosos, mendigos, humildes, injustiçados, né? Não conhece a história do Brasil e quer criminalizar. Mas, por último, está entrando um projeto na Câmara agora que suprime do Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 16 e o 300, que vai dar direito a um menino negro de periferia entrar num shopping de bacana e os seguranças podem tirá-lo de lá. Uma coisa absurda de discriminação. Discriminação social. Esse partido, esse governo,
Ele representa que Jesus. Porque não é o Jesus que eu li na Bíblia. Não é. O Jesus que eu li na Bíblia, ele se encaixa muito mais com um pastor chamado Henrique Vieira, se encaixa com Leonardo Boff, se encaixa com Frei Beto, mas com esses homens que pregam violência, não. E muito menos esse presidente que tem como herói um dos piores torturadores da democracia, da ditadura brasileira, Carlos Alberto Brilhante Ustra. As pessoas defendem e chamam as pessoas de terrorista porque não tiveram parentes perdidos lá. Isso é chamado falta de ética centrada no outro. Porque mesmo que a vida do ser humano seja de um ser humano ruim, ninguém tem autoridade moral para tirar essa vida. Porque a vida é um dom divino, não um dom humano. E quem é alguém para julgar alguém nesse mundo? Não é? São coisas que nós devemos refletir, porque nós, se aumenta a violência no Estado, caminharemos para a barbárie. Tudo proporcionado pelo pior presidente que eu já vi na minha vida. Em 2 meses de governo, gravar cenas de atos, né, lipidinosos, falar mal da Venezuela porque ideologicamente é diferente, né, mas não fala da Arábia Saudita, que tem uma ditadura de 1000 anos. Elogia um pedófilo, elogia torturador, mas não propôs nenhuma medida para reduzir a grande chaga da população brasileira. E vale lembrar, quem desconfia vai pesquisar. Quando Dilma Rousseff saiu, a taxa de desemprego era de 4,52%. Vamos ver hoje quanto é que está. E isso sob a promessa do vampiro, chamado Michel Temer, que com a reforma trabalhista, os empregos iriam aumentar. Ele não estava preocupado com melhoria de emprego. Provavelmente ele está preocupado em receber alguma coisinha por ter feito essa reforma e transformar a classe trabalhadora em quase escrava, que também Jair Bolsonaro defende. Informalidade. Agora eu pergunto para vocês, principalmente os que votaram nele. Informalidade, meu irmão. Se você sofre um acidente de trabalho, quem vai te socorrer? O SUS. Mas se o SUS, se você é informal, você não tem SUS, quem vai te socorrer se você não tem assistência médica? Quem vai te amparar salarialmente se não existe um sistema de proteção de rede social? Não é? Ele não está preocupado, presidente. Se aposentou aos 34 anos na Marinha, era um terrorista lá, né? Se aposentou como deputado e vai se aposentar como presidente. E o resto do povo? E preste bem atenção, você, bolsonarista mais velho, que votou no Bolsonaro, quando seu filho estiver lá na frente, miserabilizado, fala, ó, eu sou um dos culpados, porque naquela época eu era um cara ignorantizado e eu votei no pior presidente da história da República. Ok, pessoal? É um desabafo, porque não dá para entender como as pessoas não conseguem perceber, né, a quem representa esse governo que aí está, que não é a classe trabalhadora. Ok? Quem gostou, deixa o like, ative o sino, se inscreva no canal. Por enquanto é só.